Uma boa tarde a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Venho aqui gravar mais um vídeo para o canal, para vocês. Hoje vamos falar de uma sugestão do meu bom amigo Frei Jorge. Aproveito para relembrar que aqui está a chave Pix do Frei Jorge. Ele coordena um convento em Pernambuco dedicado a ajudar pessoas carentes, doentes, idosos acamados e toda a comunidade em torno do convento. Não apenas os internados lá, todos que da comunidade são ajudados. Vou deixar essa chave Pix e essa mensagem na descrição do vídeo. Para aqueles que puderem doar, doem. R$50, R$20, R$100 não fará muita diferença para quem recebe um salário, para quem recebe uma aposentadoria, mas faz uma enorme diferença para quem não tem nada. Às vezes é a diferença entre comer e dormir com fome, entre dormir aquecido e dormir no frio. Pensem, pessoal, fazer o bem é uma questão de escolha. E hoje eu venho, por sugestão dele, eu venho mostrar para vocês, trazer para vocês uma santa, uma heroína dos dias que viveram, uma heroína da vida real pouco conhecida. Uma heroína que faleceu. Eu vou falar a primeira data que ela faleceu, por quê? Porque foi em 1947, é muito recente. Final da Segunda Guerra Mundial, muito recente. Essa santa, ela estava viva na época que a minha avó estava viva. Então é uma coisa muito espetacular. O seu nome é Santa Josefina Raquita. Josefina, ela é sudanesa, um país africano, o Sudão. Na época, e até hoje, se não me engano, a principal religião de lá é o islamismo. Aos 9 anos de idade, em 1878, a irmã Baquita foi sequestrada por traficantes de escravos. E a sua vida se tornou um verdadeiro inferno. Ela foi extremamente torturada durante toda a sua escravidão, sendo que uma passagem interessante, um general turco era o seu... É complicado a gente falar proprietário em relação a um ser humano, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, os escravizados eram tratados como coisas. Então, ela era de propriedade de um general turco. E esse general turco a torturou tanto que ele fez na sua pele mais de 140 marcas de cortes de faca, curadas com sal para ficar uma cicatriz muito extensa. Ela demorou muito para ser vendida, rodou na mão de muita gente e só Deus sabe, pobre menina, o que aconteceu com ela. Até que ela foi encontrada por um italiano, um oficial italiano chamado Callisto Legnami. Callisto a comprou na mão desse general turco e a levou com ele para a sua morada. Era um homem muito bom e a primeira vez ela se sentiu tratada como gente. A primeira vez ela vestiu roupas, a primeira vez ela vestiu um vestido depois que estava na mão de Callisto, nem roupas ela usava, tá? E ele a tratava com carinho, com ternura, como se fosse a própria filha dele. Certo momento, por divergências políticas, Callisto foi obrigado a voltar para a Itália. E Baquita pediu a ele
que fosse levada à Itália com ele. E ele a levou. Lá na Itália, ela viveu com ele, com a esposa, e passou a cuidar da sua irmãzinha que era recém-nascida. E as duas acabaram crescendo juntas, digamos assim. Tá? Em meados de 1890, os pais delas tiveram que viajar e as deixaram num convento das Canossianas, que são conhecidas como as Filhas da Caridade. E ela foi batizada, ela foi crismada. Em 3 anos depois, aos 24 anos, ela se torna noviça nesse mesmo convento. E 3 anos depois, em 1896, ela faz seus votos e se torna freira. Então ela se destacou a partir daí, na fé e na religiosidade, porque era uma mulher que não tinha medo de trabalho. Ela trabalhou em tudo dentro do convento, da cozinha à portaria. Nunca reclamava, extremamente fiel ao voto de obediência. E era doce, era terna, sendo que um dia ela chegou a dizer que beijaria as mãos, se ajoelharia e beijaria as mãos daqueles que a escravizaram. Extremamente perdoadora. E em 1947 ela faleceu. Ela foi canonizada no ano 2000, em outubro do ano 2000, pelo então Papa, hoje Santo São João Paulo II. E depois da morte dela, um ano depois da morte dela, em 1948, é fundada aqui no Brasil a Congregação Canossiana, e existe até hoje, com vários religiosos ligados a ela. Ela era uma pessoa tão doce e especial com as crianças. As crianças a chamavam de irmã de chocolate, até porque naquela época não se viam muitas peles pretas no meio dos italianos, que eram muito brancos, daquela descendência greco-romana e tudo mais que a gente já aprofunda na história, não é? Mas o detalhe, o que deixa essa santa Baquita de forma muito especial é a sua capacidade de superação. Pessoal, nós sabemos que o período da escravidão, em qualquer lugar do mundo, foi um período horrível da história humana, onde seres humanos eram vendidos e tratados como coisa. Eu até mesmo faço um parênteses. Eu estava na casa dos meus pais há uns finais de semana atrás, em Ouro Preto, e andando com a minha esposa, a gente olha aquelas casas, muitas casas antigas têm senzalas, e eu estava conversando com a minha esposa, falando por quê? Por que aquelas pessoas escravizadas eram tão judiadas, eram tão maltratadas, eram tão destruídas de toda forma? Pessoal, tem senzala que eles não conseguiam ficar em pé, que eles tinham que andar de joelhos o tempo todo. Não tinham onde dormir, era na pedra fria. Muitos não passavam dos 30 anos de idade. Muitos não passavam dos 30 anos de idade, dadas as terríveis condições que eles viviam. Na Casa dos Contos, em Ouro Preto, tem a senzala deles, que era inundada pelo rio e morria todo mundo afogado. Agora eu não consigo entender o porquê que o escravizado era tão detestado por aqueles que os compravam. A gente vê de 2 aspectos. Primeiro, o aspecto humanitário. São seres humanos.
E aqueles humanos estão trabalhando nas fazendas, estão trabalhando nas minas. Se os senhores têm sua riqueza, é dado ao fruto do trabalho deles. Então, eles deviam ser muito bem tratados, alimentados, cuidados, por quê? Porque eles trabalhariam melhor, gerariam melhores lucros. E ainda tem a questão que eu não gosto de falar, a questão da propriedade. Um escravo não era barato. E eles simplesmente faziam as pessoas morrerem. Em toda a história da humanidade, nós tivemos o fantasma da escravidão. Não só relativo a europeus, americanos, africanos. Nós tivemos muita escravidão com relação aos povos orientais, com relação aos povos islâmicos. Sempre houve escravidão. A grande maioria da escravidão que houve foi relativo a prisioneiros de guerra. Outras, e essas pessoas também eram vendidas independente da cor da pele. Era mais ligado à etnia. E a gente vê como era cruel. A irmã Baquita, ela foi retirada do seu seio familiar e ela teve um bloqueio, um trauma tão grande que ela não conseguia se lembrar o nome dos seus pais, aonde morava, e o que inviabilizou completamente qualquer tentativa de resgate ou de devolução dela para a sua cultura, para a sua família. E apesar daquela menina ter sofrido tanto, gente, vocês conseguem imaginar o quanto uma menina pode ter sofrido na mão desses homens andando nua? Quanto tempo essa mocinha ficou nua na frente de todos o tempo todo? Quantas torturas ela sofreu? E mesmo assim, depois que ela se tornou freira, eu acredito que isso era uma característica da personalidade dela, sempre extremamente humilde, sempre extremamente alegre, sempre extremamente doce. Vejo que ela também segue tendências marianas, porque Maria é simplicidade, porque Maria é humildade, porque Maria é aceitação. Quando o arcanjo Gabriel desceu e levou a mensagem a Maria, a anunciação que Maria seria mãe do Filho de Deus, ela simplesmente aceitou. Ela simplesmente disse que faça-se em mim a sua vontade. Então eu vejo essa vibração, essa linha em Santa Baquita. Uma pessoa, uma heroína, uma preta, uma negra, que não é falada, não é contada, não é conhecida. Sem o meu amigo Frei Jorge me falar, eu não sabia, eu não conhecia também. Só que a gente não vê ninguém exaltando este tipo de pessoa. Este tipo de pessoa que fez o bem, que tinha na sua disciplina, no seu voto de obediência, base para a sua vida. Ela não questionava, ela fazia com gratidão e com amor. Por quê? Porque podemos dizer que Baquita conheceu o inferno e o céu. Baquita conheceu o inferno no princípio da sua vida, na mão de homens horríveis, e conheceu o céu depois que se tornou freira, através também do resgate das mãos de um homem, mas de uma índole completamente diferente, o Senhor Calixto, que a salvou do inferno e levou ela para o céu, entregando-a como filha da caridade canosiana, respeitando as suas vontades. Tanto que você vê como essa mulher era forte.
Pessoal, ela viveu até os 78 anos. É muito para os dias de hoje. Imagina para aquela época. Imagina para quem sofreu tudo que ela sofreu. Para quem apanhou tudo que ela apanhou, para as doenças que ela teve. Ela viveu até os 78 anos. É muita vontade de viver. E onde, gente? Onde se encontra toda essa vontade de viver? Olha o exemplo que ela é para as pessoas. Tem pessoas que me procuram. Ah, mas eu estou depressivo. Eu já pensei em terminar com a minha vida. Eu não tenho alegria, não tem nada que me alegra na vida. Eu não tenho propósito, eu perdi os meus propósitos. Gente, olha o valor que os santos têm para as pessoas. Olha só o que essa santa, essa perdoadora, essa superadora pode ensinar para quem vive na lamúria, para quem vive na depressão. Tudo pode ser superado, basta acreditar, basta ter fé. Não precisa ter fé na fé dela, na sua própria fé. Acredite que tudo vai dar certo. Acredite que é um momento de teste, é um momento de superação, é um momento de prova, é um momento que você consegue, que você tem força. Gente, olha o que essa santa traz de exemplo para nós. Quando você disser que não consegue mais viver a sua vida, que tem vontade de acabar com a sua vida, que nada te anima, que não tem um caminho para você, lembre-se dessa mulher. Lembre-se de Santa Baquita, que foi torturada, que foi violentada, que foi humilhada de todas as formas, que foi ferida, que foi vendida, que foi tratada como objeto, que foi tratada como menos que um animal. E mesmo assim, acreditou, e mesmo assim, a sua vida se transformou porque ela acreditou que poderia. E ela escolheu o seu caminho. Ela escolheu o caminho do amor ao invés do caminho do ódio. Ela escolheu o caminho do perdão ao invés do caminho do ressentimento. O ódio, o ressentimento só a matariam mais rápido. Mas ela se livrou disso tão fortemente que ela viveu 78 anos. Ela escolheu o caminho da luz. Ela escolheu sorrir. Ela escolheu tratar as crianças bem. Ela escolheu servir. Ela escolheu a humildade. Ela escolheu a simplicidade. Ela escolheu. Todos podem escolher. Se a sua vida não tem nada que te empolgue, pense, medite e mude, porque está na hora de mudar. Toda vida precisa de um sentido e para toda vida existe um sentido. Descubra o sentido da sua e se agarre nele. Seja humilde, se supere, trabalhe com força. Quando estiver muito difícil, reze a Santa Baquita, Santa Josefina Baquita. Chame, clame por ela, invoque Santa Josefina Baquita e peça: minha senhora, me ajude porque eu estou fraco, eu não aguento mais. Permita-me ser forte como a senhora foi. Permita-me superar como a senhora superou. E permita-me caminhar de novo, por favor. Leve-me nos seus braços, porque eu não consigo mais. Pessoal, eu estou todo arrepiado, todo arrepiado. Invoquem. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus conosco. Nós temos, para aqueles que acreditam, temos vários deuses conosco. Nós temos os santos conosco. Nós temos pessoas que sofreram e que hoje gozam da companhia de Deus. E que eles estão olhando por nós. Eles estão trabalhando por nós. E eles atendem ao nosso chamado. Podem ter certeza que atendem. Ontem eu recebi uma bênção de Nossa Senhora Aparecida. Ontem
Eu estava com dificuldades para pagar contas, não tinha como pagar contas, e Nossa Senhora Aparecida me trouxe um cliente e eu fiz uma venda espetacular. Doei boa parte do dinheiro e entreguei a outra parte à minha família. Minha esposa conseguiu e está conseguindo sanar os nossos problemas. Porque, como eu disse para vocês e digo de novo, na medida do meu possível eu fiz o voto de pobreza. Nada que é meu me pertence mais. Tudo que eu ganho é dividido com a caridade e com a minha esposa e os meus filhos. Se eu preciso de algo, eu peço. Porque a única coisa que eu tenho é a minha fé e o meu caminho, que esse sim eu trilho na companhia divina. Por favor, deem o joia. Tem muitas pessoas que precisam conhecer Santa Baquita. Por favor, ajude essa mensagem a chegar nessas pessoas que precisam de superação e de restauração na vida. Através de Josefina Baquita, isso é possível. Muito obrigado e até mais.